Olá, olá! Olá, senhores! Mais um vídeo sobre a ciência espiritual da criação. Peraí, vamos ver. É o 88, número 88. Bom, hoje vamos estudar, saber um pouco mais sobre o mistério das fontes mentais geradoras e ativadoras. Então, quem são as fontes mentais? Vamos lá. As fontes mentais são os tronos, os originais, os primeiros, vamos dizer assim. Os que lançam as partículas, os que atuam na criação e também atuam na criação das hierarquias também. É um conjunto, né? E os outros que são criados criam outras hierarquias. Então é um mental, porque eles, os tronos, têm no mental, cada um deles tem uma estrela. Dentro dessa estrela tem uma partícula que pulsa em luz. Eu assisti essa comemoração de São Jorge, que na Ubanda é Ogum, né? O Ogum é um mental, um trono do Criador que está em tudo, nos 7 planos da vida. Por quê? Porque ele é o organizador. Aí tem uma determinada aí, centro, não sei, espírito, eu vi assim, não prestei muita atenção, mas ouvi alguma coisa, dizendo que Ogum considera Ogum como um deus, né? O Ogum, que também é um mental criador, ele foi feito por quem? Pelo Criador. Então, ele não é um Deus. Pode ser chamado de divindade, mas Deus é um só. Ele é parte do Criador, assim como nós somos parte do Criador e somos parte dos tronos também. Mas tudo vem da fonte, mesmo que os extraterrestres, Elohim de muita evolução e que tem bilhões, trilhões de anos e que já sabem fazer vidas, mesmo que eles façam, eles vão fazer com o quê? Com os ingredientes do Pai, Mãe, Criador primordial que lança aí no espaço. Por exemplo, na criação da Terra, formou-se aquelas partículas incandescentes, e pulava e subia, pulava, batia, chocava, uma não gostava, havia repulsão, outra atração, foram se formando, né? E eles têm uma capacidade mental tão grande que podem tirar aquele grupo de partículas para levar para o outro espaço, para uma outra galáxia, que aquele planeta possa ser criado ali, mas demora bilhões de anos para criar um planeta. Assim como os draconianos têm uma força mental psíquica que é capaz de movimentar as placas tectônicas aqui da Terra, desta dimensão. Os extraterrestres evoluídos da luz, com bilhões e trilhões de anos, têm a capacidade de também movimentar as coisas. Os evoluídos que se dedicam ao bem ou ao mal têm poderes. Só que uns usam para o bem, outros usam para o mal. Ou, às vezes, acham que estão fazendo bem, nem estão usando para o mal. Acham que
aquilo que eles estão fazendo é certo. Não entendem que não é. Então fazem achando que é. Então vamos ao estudo. O nosso mental é um mistério porque traz dentro de si toda uma herança genética divina análoga à do núcleo celular, composta pelo DNA e o RNA. A herança contida no mental tem no seu DNA os recursos necessários à abertura de fontes geradoras de energias muito sutis, cuja finalidade é dar sustentação energética ao ser em si mesmo, assim como aos seus sentimentos mais íntimos. Já o seu RNA projeta ondas codificadas que vão dando origem ao corpo energético dos seres. Esse RNA projeta de dentro do mental ondas transportadoras de fatores que se espalham, dando o formato exato do corpo dos seres, de seus aparelhos e órgãos energéticos. O primeiro corpo de um ser assemelha-se a uma membrana plasmática de uma célula alongada. E agora, lembrar como é que é a célula? Não tem nenhum livro aqui no momento. Acho que é mais ou menos um negócio assim. Plasmático, o início da vida material, né? Dentro do nosso corpo, quando e até as próprias células quando se renovam, né? Então, o primeiro corpo de um ser assemelha-se à membrana plasmática de uma célula alongada e o chamamos de corpo elemental básico, no qual o RNA mental vai formando os órgãos, os aparelhos do corpo energético dos seres, onde vão sendo abertas fontes geradoras de energias irrigadoras. Fontes de energias irrigadoras, elas estão projetando as energias. Então, projeta ondas transportadoras de fatores. Lembra lá dos primeiros vídeos dos fatores? Perdi. Dos fatores que renovam os órgãos e aparelhos, mantendo-os em perfeito funcionamento. Nosso RNA faz isso. O mental tem em seu interior muitas fontes que geram energias, sustentando nossas faculdades, e quanto mais as usarmos, mais energias elas gerarão, fornecendo a essência básica para que nossa mente sustente suas atividades. Isso já foi provado aí pela ciência da Terra, que as pessoas que passam a não usar a mente, ficam com doenças, pode ser Alzheimer, doença degenerativa do cérebro, mas algumas pessoas têm Alzheimer e doenças degenerativas é karma, tá? Não pode radicalizar, não podemos ser radical. Elas têm vários problemas, vários motivos. Só um instantinho que eu vou botar um negócio aqui no outro computador. No computador que não grava com som. Pronto. Pronto. Então, vamos lá. Mas muitas dessas fontes enviam energias a pontos específicos do corpo energético.
formando todo um sistema circulatório energético cuja principal função é dar sustentação e estabilidade vibratória ao corpo energético ou organismo espiritual que, por sua vez, dá sustentação ao corpo carnal ou órgão físico das pessoas. Para cada faculdade, abre-se uma fonte geradora dessa energia essencial que sustentará sua atividade. Lembra que a energia essencial está no segundo plano da vida? E quando ela vai naquela transição, né? Aquela transição para o terceiro plano da vida, ela vai gerando ondas. Quando vibramos sentimentos, estamos consumindo essa energia essencial. Quando raciocinamos, sonhamos, rezamos, falamos, observamos, meditamos, etc., etc., estamos consumindo-a, pois, ao fazermos essas coisas, precisamos recorrer às nossas faculdades mentais. No plano físico, sabemos que os olhos são os órgãos da visão, e não ela em si. Também sabemos que a boca é um dos órgãos da fala, e não a fala em si. Que os ouvidos são os órgãos da audição, e não ela em si. Que a língua suas papilas são os órgãos da gustação, que o sexo é o órgão da sexualidade e não ela em si, etc., etc. Visão, fala, audição, paladar, tato, olfato, sexualidade, etc., estão localizados no cérebro, sede dos sentidos físicos, cujos órgãos estão conectados a ele por meio dos neurônios ou nervos transmissores de impulsos elétricos. Já no plano espiritual, os espíritos têm esses órgãos com as mesmas funções, ainda que os seres vivam em outro padrão vibratório e outra realidade. Então, outro padrão vibratório, outra realidade, quer dizer, não estou vivendo aqui na terceira, né, dimensão. Esses órgãos dos sentidos não são os sentidos em si, mas tão somente recursos para que possam ser úteis, tanto no plano físico e no espiritual. Se no corpo físico o cérebro concentra em si o processamento dos impulsos e a identificação de algo que está impressionando algum dos órgãos dos sentidos, no plano espiritual tudo se repete, porque o ser, que é imaterial e muito mais sutil que as energias do seu corpo espiritual, continua precisando desses órgãos, ainda que suprafísicos. Então, quando falamos em sentidos, nos vem à mente seus órgãos, tais como tato, mão, olfato, nariz, visão, olhos, etc. Mas, se falamos nos sentidos da vida, o ser em si mesmo, aí estamos nos referindo a algo imaterial, já que mente, inteligência, criatividade, raciocínio, percepção, sensibilidade, emoção, etc., não são coisas palpáveis, mas perceptíveis. Só que, ainda que sejam energéticas e estejam concentradas dentro do mental, que é a fonte dessas coisas abstratas, pois é a sede da mente e do intelecto. No entanto, precisam fluir ou irradiarem-se para que o ser se exteriorize ou exteriorize seus sentimentos, pensamentos, emoções, etc. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu acho que não vou fazer tudo num vídeo só, não. Vou dividir.
Para exteriorizar-se, o ser tem seu corpo energético, seu espírito ou seu corpo físico, se encarnado. Para exteriorizar seus sentimentos, o ser tem seus órgãos físicos ou energéticos. Uma coisa precisa ficar bem clara: a vida não é algo imaterial ou abstrato. Apenas ela só se mostra por meio dos órgãos, dos sentidos agrupados na forma de um corpo bem definido, para que possamos identificá-la: vida humana, ou vida vegetal, ou vida marinha, ou vida animal, etc. A vida é múltipla e mostra-se por meio dos seres, das criaturas, das espécies, todos os vivos geradores de tipos específicos de energias que, quando condensadas em uma forma, diferenciam cada ser, cada criatura e cada espécie. Isso é assim porque cada vida traz em si uma genética que, à medida que vai se desdobrando, gera energias que sustentam sua geração e vai lançando ondas ou dutos energéticos dentro da sua forma, cuja função é a de gerar energias que deem sustentação à própria forma que ela assumiu. Vou ficar por aqui. Então é isso, senhores. Nós temos a nossa parte material e temos o nosso verdadeiro corpo, a parte espiritual. E como os indianos dizem, isso aqui, né, é Maya. Maya quer dizer ilusão. Nós vivemos aqui no mundo da ilusão, nos iludindo que este é o nosso verdadeiro corpo e quando a gente morre, acaba tudo. E não, a gente continua vivendo. Ilusão porque quase todos nós não somos daqui, desta dimensão, fomos trazidos. E um percentual muito pequenininho de seres que foram construídos, criados aqui pelos extraterrestres. Mas, de qualquer maneira, tem gene extraterrestre. Então, todos nós somos, alguns são híbridos e outros vieram de seus planetas de origem para cumprir a missão, e o resto, os 90% da população, é tudo endividado, são todos seres que vieram também ser médiuns, pastores, padres, para ver se endireita, né? Alguns endireitam, outros não, outros vão viver mais um tempo no umbral, outros vão viver depois, quando falecerem, em planetas primitivos. Então, praticamente, até em outros planetas é ilusão. Só não será ilusão quando nós evoluirmos e sermos somente um mental também. Um mental, construtores de vidas, construtores de universos, de galáxias e de planetas. Essa é a realidade. Para que evoluirmos? Evoluímos para futuramente sermos criadores. Porque dizem os seres mais evoluídos que nós, que somos obrigados a evoluir. Então, aquelas pessoas que não querem evoluir, parece que elas se voltam para o mal, que é para continuar reencarnando, né? Porque quando você evolui muito, não tem mais corpo nenhum. É uma luz, é um focozinho de luz. Como muitas pessoas já viram bolas de luz. Bolas de luz, o que são? São seres
evoluidíssimos. Podem ser azuis, rosas, amarelos, branco, luz branca, né? Prateados, dourados, etc. Bom, por hoje é só. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.